Enfim, famíliazinha, chegou o dia do relato de parto, né? Tudo que aconteceu no hospital, os 3, 4 dias que a gente ficou lá. Sim. Tudo que aconteceu com a nossa filha, por que não foi parto normal, por que foi cesárea. Diversas vezes eu achava que ia perder a Tati, tinha alguns momentos que eu achava que ia perder a Luna. Foi tenso, mas a gente vai contar tudinho pra vocês como é que foi. A gente vai tentar, né, passar o máximo possível pra vocês, assim, de todos os detalhes do que aconteceu. Sim, desde o começo, né? Como é que foi desde o começo aqui em casa e tudo mais. Vamos lá, a gente demorou um pouco pra poder contar, né? Até porque a gente tava tentando assimilar tudo o que aconteceu, que não foi tão fácil, né? Não foi um parto romântico, né? Bem tranquilo e tal. Sim, teve lá suas... Foi muito intenso, gente, mas vamos lá, do começo. Tudo começou quando eu tava com 39 semanas e alguma coisinha, né, que daí a gente já tava pra induzir o parto, né, de forma natural, porque ela não estava querendo vir, tanto que eu mostrei pra vocês, eu fui postando, ai gente, será que é hoje, será que não é hoje? E daí, nada da diva querer nascer, né, e daí a gente fez essa indução natural, né? Que daí começou como? Que foi numa segunda-feira que a gente fez o descolamento da membrana, né? Que daí fui eu e a Stephanie lá no consultório da Raíssa, a gente fez o descolamento. E dali eu já tava com 1,5 centímetro de dilatação. Falei, uau, já vai bem caminhada. Né? Temos uma evolução, vamos indo, tá ótimo. Aí beleza, fez o descolamento, aí eu voltei lá na quinta-feira, porque não fluiu de fato, ok. A gente fez mais um descolamento da membrana. Eu tive que usar o balão, né? Que pra quem não conhece, um balão ele coloca lá dentro, aqui é tipo 2 balãozinhos assim, coloca lá dentro do colo do útero. E daí a ideia é ele sair. Entendeu? Que saindo significa que dilatou ali mais ou menos uns 6 centímetros e tudo mais. E, gente, normalmente esse balão cai em 24 horas. E ele caiu em 2, quase 3 horas, entendeu? Eu coloquei. E tipo assim, a Tati tava com muita dor. Você lembra, amor, desse dia? Foi numa quinta-feira, gente. Foi no dia 10. Sim. Ela nasceu dia 11. Foi no dia 10 que eu coloquei esse balão. Foi um dia antes. E pra quem não sabe, né, uma das primeiras coisas que você tem que fazer e tudo mais pra poder parir é você dilatar. No caso, por isso que serve o balão, pra poder te ajudar a dilatar. Isso, e também a ter as contrações, né, ritmadas e tudo. Ok, aí eu coloquei esse balão, caiu. Aí eu mandei foto pra Stephanie, gente. O tanto de foto que eu mandava pra Stephanie, de tudo. Ai, que saiu isso, saiu aquilo, sangue, isso e aquilo. Eu sempre mandava pra Stephanie. Jogando CS, mano. A Tati veio no quarto pra mim. Aí ela, amor, olha aqui. O papel tampão higiênico, assim, cheio de sangue. Aí eu mostrei pra ele. Pra quê? E eu comecei a dançar. Tipo assim, pô, significa que tá fluindo, né? Ok. Daí, beleza, esse balão saiu. E daí, a Nath, que é a enfermeira obstetra, ela veio aqui em casa me examinar. Nisso, a Stephanie, né? E o PK tava sempre comigo ali do lado. Gente, eu tava muito pesada. Você lembra como tava? Tava dando igual uma pata. Misericórdia, gente. Nos últimos, assim, pelo amor de Deus. Mas beleza, e a Nath veio aqui, ela examinou e eu tava literalmente com 6 centímetros de dilatação. Aí, ok. Poderia fluir naquela madrugada o parto, sendo que não fluiu. A gente ficou atento, né? Porque poderia ser naquela madrugada a gente de ter que ir pro hospital. E caso não acontecesse de fluir, a gente até saiu no shopping à noite, né? A gente foi com o carro com as malas tudo pronto e tal. Nossa, não, isso foi, acho que foi no dia 9 que a gente foi lá. Com o balão foi no... Foi no dia 9. A gente saiu pra jantar e tal, né? Que eu tava falando pra ele, tem que ter prazer. Momentos de prazer pra poder, né? Liberar a ocitocina. Então, aí a gente achou que ia fluir na madrugada do dia 10, sendo que não fluiu, e daí a gente combinou o quê? Com a equipe, né? Que a gente tinha um grupo lá. Se fluir, sentia sair de madrugada na hora, né? Isso, a gente poderia sair de madrugada. E a gente, tipo assim, atentos e vigilantes. A Stephanie também, atenta. Sendo que nada aconteceu, e daí a gente combinou com a equipe o quê? Se não fluísse, a gente iria pra maternidade pra poder começar a indução lá, né? Com ocitocina e tudo mais. Daí, foi o que aconteceu, entendeu? Então a gente saiu de casa 10 horas da manhã do dia 11. 10 horas da manhã. A gente chegou lá na maternidade. Você tava com 6 de dilatação já, né? Tava com 6. Tava mantendo ali com 6. Aí eu cheguei na maternidade, a gente foi numa sala, a gente ficou na sala, fez alguns exames, o cardiotoco, enfim, aí a equipe chegou. Foi tudo tranquilo, tanto que, gente, deu tempo até de me arrumar. Eu fiz trancinha, a Stephanie fez trancinha, eu me maquiei pra poder parir bonita, né? Eu treinei no vídeo, saí de casa desesperado e tal. Vocês viram aí o vídeo, tipo, se você não viu, você tem que assistir o vídeo. Nossa, esse vídeo tá muito bom. Foi à toa o treinamento, né? Gente, porque foi tudo completamente ao contrário, né? Não serviu pra nada o treinamento. Verdade, foi Mas foi engraçado. Se você não viu, você tem que ver esse vídeo, sério.
Por favor. Enfim, aí chegou lá, fez alguns exames, então deu tempo de tudo. Eu cheguei tranquila na maternidade, andando, pleníssima. Fiz lá o cadastro, entrei na sala, a equipe chegou, parará, pararó. A gente até almoçou, não foi? Eu postei tudo pra vocês também lá no TikTok, o make-off de como foi tudo. Aí, ok. Aí a Nath pegou e me examinou lá mais uma vez. Esse negócio do toque. Misericórdia, gente. Que aflição que dá. Nem dói, mas dá uma aflição que enfia o negócio lá dentro. Aí abre assim pra poder ver quantos centímetros tá dilatado. Aí tava quase 7 na maternidade. Aí opa, quase 7 centímetros. Tudo passou. A gente foi pra sala de parto. Pra poder nascer tem que estar de 9 a 10, né? 10, pra cabeça sair. A aluna tinha que estar 15 de dilatação, né? Pra cabeça dela sair. Pois é. Porque, gente, big baby, hein? Puxou a mãe daquele tamanho da cabeça. Amor, minha cabeça não é grande, não. Amor, é sim. Tu acha? Ai, amor. A Luna nem tem cabeção. Parece que ela é grande, uma big baby. É. Enfim, gente, aí a gente foi pra sala de parto normal, né? Eu até gravei tudo pra vocês. Tinha a banheira lá. Enfim, resumo da ópera. A gente ficou lá, começou a aplicar ocitocina, aí começou as contrações. Agora fala você, eu quero saber da tua visão. Uma assim, loucura, não indico a ninguém, sacanagem. Ah, tipo assim, começou as contrações e tal, eu fui ficando mais forte, ela ficando sentindo muitas dores. Tipo, ela vinha e voltava, vinha e embora, na verdade. é tipo um Ficava o tempo inteiro, assim. E aí, tipo, ia dor, aumentava. Ia passando as horas. Começou a umas 3 e pouca da tarde. Foi 4, 5, 6. Quando deu umas 7, 8 horas da noite, tava assim, mano, tipo assim, não aguento mais ver isso aqui não, pô. Tipo, é que ela não sofrer e não gosta. tem como fazer nada, tá ligado? As moças até falavam assim pra mim, pode ficar ali no sofazinho ali descansando, pode tirar um sono se quiser. Eu até tentava, mas não conseguia. Aí eu começava a urrar, né? Jesus. Aí nisso, tem uma hora que eu comecei a ficar meio preocupado, né? Porque as horas passavam, era umas 8 e pouca da noite já, 9 horas. Aí a doutora veio, começou comigo, falou que era normal e tudo mais, podia durar até de madrugada. Eu falei, mano, não aguento mais, pô, até de madrugada. Não aguento mais, não era nem ele que tava sentindo. Mas eu tava ali, tipo assim, caraca, é porque a Tati nas dores, que ela era tão forte, que ela tava, tipo assim, nem sabendo mais quantas horas já tinham passado, tá ligado? Ela tava, tipo assim, fora de si, quando você tá nesse momento, né? Já eu não, tipo assim, olhando ali a hora, falando, mano, e não acabava. E ela fez todos os exercícios possíveis, né, pra poder a aluna descer, pra poder fazer o negócio, a bolsa estourou e tudo mais. Enfim, e ela fez tudo, todos os exercícios, todos. Teve um lá que a moça tentava encaixar a aluna de novo. Esse pra mim era o pior. Cara, teve vários exercícios, ela fez todos, entendeu? Tudo que precisava ser feito. Quando deu umas 10h30 da noite, quase 11 horas, assim, 10 para as 11, todas as pessoas que estavam lá no parto, né, normal, lá, tipo, ajudando, eles se reuniram fora do quarto. Aí eu já fiquei mal preocupado, né, conversei com a Stephanie e tal. Ficou só eu e a Stephanie. A minha cara ficou assim. No quarto. O que aconteceu? E, mano, eles, sei lá, aconteceu alguma coisa, tem uma coisa que não tá indo, porque não é possível. Eles se reuniram do nada. Aí a gente começou a conversar com a Tati, eu e o Stephanie, tu não quer... Posso contar um detalhe? A Stephanie, ela tinha até... Ninguém sabia o que tava acontecendo. Aí a Stephanie chegou até mim e falou, amiga, você não quer tomar anestesia e tal? Aí eu me recusei, porque pra mim, na minha cabeça, eu já tava quase lá, a criança já tava quase nascendo, sendo que a gente tava no -1 ainda, tava muito em cima, ela não tinha nem descido nem um pouquinho ainda, sabe? Então eu falei, não quero anestesia, então eu tava, tipo assim, disposta a aguentar a porreta mesmo, assim, sabe? Mas não foi isso que aconteceu, né? Aí quando demorou uns 5 minutos, 7 minutos, sei lá, aí quando deu umas 11h10, mais ou menos, 11h15 da noite, as enfermeiras e tudo mais, a doutora voltou. E aí ela começou a conversar com a gente, começou a conversar com a Tati. Explicou tudo. Falou assim, a gente não sabe por que ela não quer descer. E falou várias coisas lá que eu nem me lembro. Só lembro dessas partes, que ela falou, a gente não sabe por que ela não tá descendo. Já tem tudo, 8 de dilatação, isso, aquilo, outro. A gente fez todos os exercícios e tudo mais. Só que a gente não sabe o motivo dela não tá descendo. Isso. E na hora da força lá, na hora que você tá praticando lá força e tudo mais, pra ela poder descer, ela tá ficando com a respiração meio fraca. Isso a gente viu no cardiotoco, no exame que fica lá. O tempo inteiro, né, eles estavam controlando tanto a respiração da Tati, tipo, através do negócio lá. Do exame, né, do cardiotoco. Do exame. E o da Luna também. Então tava tudo 100%. Só que no momento das forças, das contrações ali, naquele período ali mais pro final, né, a Luna tava oscilando muito. E nisso, elas achavam, como a descida ainda era longa, ela podia correr algum risco de vida, né? Isso. Tava sem reserva também de oxigênio, ela. Ela já tava ficando sem reserva de oxigênio. E aí ela falou assim, e a gente optou, assim, por
Ela falou isso do nada depois, tá ligado? Ela falou assim, e a gente optou por conhecer a Luna agora, a gente acha melhor e tudo mais. Vamos conhecer a Luna agora? Ela falou assim pra Tati, né? Aí qual que foi a tua reação? Nossa, na hora minha reação, quando ela falou isso, ela não falou com as palavras, vamos fazer a cesárea. Eu tava nem aí pra cesárea, entendeu? Nem, sabe, eu só queria ter normal, ponto final. Mas aí quando ela falou assim, vamos conhecer a Luna agora, eu falei, o quê? Cesárea? Aí eu caí em choro, porque não era o que eu queria. Eu sempre, nos 9 meses de gestação, idealizei uma coisa, sabe, fiz todo o planejamento, mas Deus sabe de tudo, tá? E tanto eu quanto a Stephanie, o PK também chorou. Teve ali aquele momento, tipo... Nessa hora, tanto a Tati quanto a Stephanie, elas começaram a chorar muito. Aí nessa hora eu falei, mano... Eu me culpando, me questionando, por que que eu não consigo, por quê? Enfim. Aí eu falando assim, mano, eu não sei por quê, mas não é possível que a gente vai passar por isso, não é possível que a gente tá passando por isso. E aí eu via, tipo assim, ela desabando, mais ou menos assim, né? As duas. E aí, na hora, eu fui na Tati, aí eu comecei a conversar com ela, tentei, tipo assim, animar ela. Falei, amor, Deus sabe de todas as coisas. Desde o início, desde tudo, antes de tudo começar, a gente entregou pra Deus tudo, entendeu? Então, assim, a gente entregou que tudo ia ser feito da vontade dele o tempo inteiro. Tanto que uma das coisas que a gente queria fazer era tentar ter gêmeos, né? A gente ia tentar fazer inseminação, a gente chegou a marcar exame pra poder fazer. Só que a gente falou, não, mano, vamos já ver o que Deus quer mandar e tudo mais, e o que for pra ser, vai ser. Então, foi sempre tudo entregue pra ele. Aí eu tentei animar a Tati em relação a isso. Falei, Deus sabe de todas as coisas, vamos fazer isso logo e tudo mais, agora não tem o que fazer, vambora. É o melhor. E é isso, confia em Deus, mostra que você tem fé. Aí, beleza, nisso, depois a Tati já ficou tranquila, a Stephanie tava se tranquilizando também, que a Stephanie, né, mais que todo mundo, ela sempre tava ajudando ali, queria que o meu parto fosse normal e tudo mais, tava apoiando o tempo inteiro. E aí, beleza, na hora a gente pensou em falar com a família, pensou em falar com a mãe, mas não falei, não vamos falar com ninguém, cara, só vamos logo pra sala. Ela, a doutora falou que a gente era 9h20, quer dizer, 11h20. Quando era 11h25, a gente já tinha saído da sala, já tava na sala de cirurgia. De parto normal. Cirurgia mesmo, é. Como é que se fala? Cesárea. Cesárea, né? A gente entrou nessa sala, tinha mais de 10 pessoas dentro da sala. Foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E aí já deitaram a Tati, já passaram o álcool em tudo. Aí quando eu vi aquela cena ali, a Tati já tava mais firme, né? Mas quando eu vi aquela cena ali, começou a bater uma parada dentro de mim, tipo assim, eu falei, mano... E aí eu que desabei. Aí eu falei, mano, não é possível, mano. Tipo assim, será que eu vou perder ela e tudo mais? Eu comecei a achar que eu ia perder a Tati. E nisso, nossa, que sensação horrível, mano. Tipo, eu não sabia, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu tava tendo muita fé que ia dar tudo certo, mas eu tava com aquele medo absurdo de perder ela. E a Luna, né? Mas até então, ao meu pensar, a Luna tava bem, só que a gente não sabia o motivo dela não querer descer. E isso me preocupava também. Falei, mano, o que tá acontecendo? O que será que ela tem que ela não tá descendo? Essa era também uma das preocupações. Era um turbulência de pensamentos ao mesmo tempo. Aí nisso... Foram montanha-russa, né? Nisso eu já fiquei do lado da Tati aqui, ela deitada aqui, colocaram o pano azul na frente pra poder abrir ela, né? E a Stephanie, acho que tava mais aqui vendo tudo. E aí eu fiquei do lado da Tati, ele deu a mão pra ela e a Tati o tempo inteiro. Nisso a Tati demonstrou muita força, tipo... Assim, tipo, ela surpreendeu muita gente até, sabe? Ela foi muito forte o tempo todo. Nessa hora, eles já começaram a abrir ela, sabe? Começaram a cortar. E pra quem não sabe, nesse momento, isso eu já sabia. Então, assim, eu já sabia que ia acontecer isso. Começou a subir aquele cheiro de queimado, sabe? Tipo, aquela coisa queimada assim na sala, aquele cheiro de queimado. Era eles cortando a Tati, mano. Eu falei, mano, eu derretendo de chorar, sabe? E a Tati o tempo todo dando glória a Deus e tal. Tipo, glória a Deus, glória a Deus. Você sabia da glória a Deus. É, se vocês verem no vídeo, ela tá falando assim, tá ligado? No vídeo que a gente postou, tanto lá no Insta, enfim. Dando glória a Deus e tudo mais. Muito obrigado. Tipo assim, agradecendo a Deus por tudo. E profetizando na vida da Luna já, que ela ia vir perfeita, com saúde. E nessa hora eu só sabia chorar. Eu só tava chorando, dando a mão pra ela. Aí nisso, a doutora pegou e falou assim, ó, se você quiser ver ela nascer, é agora. Falou comigo, né? Eu falei, eu quero ver. Aí nisso eu levantei pra ver. Fiquei em pé. Aí nisso eu comecei a ver. Eu vi a Tati toda aberta, assim, tá ligado? Nossa, amor. Mano, que cena, tipo... Eu não tenho muito frescura com essas coisas não, sabe? Mas, tipo assim, é bizarro, ainda mais a primeira vez vendo isso, assim, né? E era que a gente não pensava nem um pouco, né, que ia passar por isso, porque a gente na cabeça era normal. Mano, você é louco. Tipo assim, tá ligado aquela cena do The Walking Dead do cavalo lá? Amor! Papo reto, pô. Do Walking Dead, primeiro capítulo, do cavalo, que tá sendo tudo comido por zumbi. Aí, tipo assim, o cavalo tá, tipo, aberto, tá ligado? Tu vê tudo por dentro. Lembrei da cena, pô. Que exemplo. Falei, que isso, irmão? Que isso? Tudo, tipo, aberto. E eu não vi a Luna ainda. Eles estavam puxando ela ainda. Tá ligado? Aí nisso, eu, mano, cadê essa menina que não chora? Cadê? Eu tava, tipo assim, preocupado, tá ligado? Aí daqui a pouco saiu a cabeça dela assim, tá ligado? A coisa mais linda do mundo. Aí depois, mano, o corpo dela não saía, o ombro dela, tá ligado? Eles tiveram que puxar assim, ajeitar no limite. Saiu o ombro dela.
Aí ela nasceu. E aí nesse momento, nossa, eu já tava chorando muito assim, minha vista não conseguia ver mais nada na frente, né? Só chorava. Aí ela não chorou ainda, ela foi chorar só depois, assim, quando começou a botar assim pro colo e tudo mais. Aí ela começou a chorar. Uma das cenas mais lindas, assim, na verdade foi a cena mais linda da minha vida, pô. Foi uma das, foi a mais linda. O nascimento, né? Nossa, gente. Aí depois que vem... Qual foi o teu sentimento quando ela tava no teu colo, seu primeiro sentimento? Nossa, gente, eu só sabia agradecer a Deus. Foi o momento mais feliz da minha vida, não tem palavras, sabe? Não tem como falar. Tudo que eu falar não vai descrever o que eu senti naquele momento. Eu olhando cada detalhe, sabe? O olhinho, mãozinha, a orelhinha, o olho. Gente, é coisa tão perfeita assim, sabe? Como Deus é perfeito. Só consegui agradecer. Tipo assim, uma sensação absurda aqui. Eu sou apaixonado por futebol, né? Você sabe disso. O Fluminense foi campeão da Libertadores tem 3 anos, se não me engano, 2 anos. Assim, a cena mais... que eu me lembro agora, né? A cena mais, assim, absurda da minha vida foi a Luna nascer. Aí depois, tipo, no top 2, tá ligado? Foi quando eu me reconciliei com Jesus, deu mais o nosso batismo também, tipo, juntando os dois. E em terceiro foi, tipo, a final da Libertadores. Foi tipo assim, é que eu já achava, naquele momento da final lá do jogo, eu achava que, mano, tipo, aquilo ali, aquele sentimento que eu senti ali, aquele choro, aquela coisa, foi algo que eu nunca mais assisti na minha vida. Tipo isso, tá ligado? Foi absurdo. Só que nem se compara. Quando nasceu a Luna, não se compara. Foi absurdo. E aí, só no que nesse momento a gente tava tipo assim, pô, beleza, né? Agora só falta fechar a Tati, né? E vai ficar tudo bem. Tudo certo, já nasceu. Aí nisso eu vi a doutora assim meio que fazendo um negócio assim com a mão, né? Só conseguia ver. Aí uma falou pro outro assim, ô, tá mole aqui. Aí eu, mano... Só eu que vi isso. Falei, mano, por que tá mole? Pensei assim, né? Mas tudo bem, a gente continuou dando atenção pra Luna. Aí ela continuou mexendo, daqui a pouco ela voltou de novo e falou com outra mulher, né? Ô, tá mole aqui, tá mole. Aí eu, mano, não é possível, mano. O que tá mole? Já fiquei mal preocupado, né? Pensei em 1000 coisas ao mesmo tempo. Aí levantei na hora, né? Fui falar com a Stephanie, tava ali do lado olhando. Até a Stephanie falou que viu o útero da Tati pro lado de fora. Ela falou mesmo. Lá de fora o útero, tá ligado? Aí eu, pô, amiga, o que tá acontecendo? Ela, o que? Nada. Aí eu falei, ó, a moça falou que tá tudo mole ali, pô. Aí ela, amigo, não sei. Aí nisso, uma outra doutora veio e começou comigo. Ela me viu, né? Fazendo essa pergunta. Ela, não, acho que foi o útero, né, que tava mole. Uhum. Ela, não, o útero da Tati que tá meio mole e tal, tá? Mas eles estão dando um jeitinho ali já. Eu falei, então tudo bem, né? Tá bom? Aí nisso fui dar atenção pra Luna de novo. Aí eu tava pesando a Luna. Aí a gente foi, né? Por que a Luna não tava querendo descer? Não tava conseguindo descer? Exatamente. Porque, gente, ela era muito grande. Ela nasceu com 4 quilos 460. Quase 4,5 kg. É quase 5 quilos de criança. Por isso que ela não tava descendo. Gente, se ela descesse, ela ia agarrar no meu brinquedo lá embaixo e eu nunca mais ia brincar, pô. Não ia ser feliz mais, não. E não ia mais ia brincar. Gente, não, isso é muito sério. Como? Ela é uma big baby. Muito grande. Então Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Desde quando a gente entregou tudo na mão dele, ele fez perfeitamente, sabe? E foi bom também. Eu fiquei me perguntando, gente, mas por que eu passei por todo o trabalho de parto? Senti aquelas dores. Mas foi necessário, foi ótimo, foi maravilhoso. Porque a Luna entendeu que já era o tempo dela nascer. Ela trabalhou junto comigo também no parto. Ajudou na questão da produção de leite também. Entre outras coisas, né? Que foi vários benefícios de eu ter, de fato, entrado em trabalho de parto, né? Então, isso aí eu não vou mais questionar nada, mas na hora eu fiquei tipo assim, por quê? E nesse momento a gente achou que tava tudo bem, eu achei que tava tudo bem. Aí, eles botaram a Luna no meu colo pra eu ficar um pouco com ela, né, no meu peito assim, eu botei até um top lá, ela ficou aqui no meu peito amarrado. Tem até foto, né? Aí eu fiquei com ela aqui, passou tipo assim, sei lá, 10 segundos, a doutora já pegou ela, como é rapidinho, já pegou ela rápido da minha mão, tá ligado? A pediatra. Tirou da minha mão e botou de novo lá, no oxigênio da balança. Falei, mano, o que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa? Aí nisso, eles enfiaram o negócio lá pra limpar o pulmão dela e tudo mais. E aí eu mal preocupado, ela, tipo, mano, e agora? O que tá acontecendo? E esse Tati tava aberta ainda. Aí eu fui, a Stephanie tava ali também olhando. Aí eu fui, fiquei do lado da Tati um pouquinho. Enquanto a Luna tava ali, minha mente é a mil. Não é possível, mano, a gente não pode perder ela. Só pensava assim, sabe? E aí a Tati pegou e falou assim pra mim, amor, a Tati me viu meio estranho, né? Aí falou assim, amor, ela tá bem? Aí eu, mano, tipo, Tati toda aberta ainda, daquele jeito. A Luna acabou de nascer, ela me perguntou se ela tá bem, e eu sei que não tá ligado? Tem alguma coisa que tá errada ali. Aí eu, mano, eu falei assim, amor, ela tá bem, pô, só tão limpando ela ali. Eu falei assim, né? Aí nisso eu levantei, a doutora explicou, ó, o pulmão dela tá limpo. Tem nada, você pode ouvir, tem um vídeo do botando assim pra ouvir o pulmão dela, coração, tudinho certinho. Que ela saturou ali na sua mão, ela tava ficando roxa, não tava conseguindo respirar direito. A gente acha que é porque ela é muito grandinha, então ela tava meio dobrada assim, pode ser por causa disso. Falei, beleza, amém, tá tudo certo então agora. Tava esperando de boa, tava assim no oxigênio, pá. Aí no final de tudo, quando a Tati tava fechada, pegaram a Luna e deram pra ela ficar um pouquinho, né? Mamando. Isso, e sendo que da respiração... a primeira mamadinha, né? Foi. Sendo que da a respiração dela, tipo, tava muito diferente, tava tipo assim...
assim, sabe? Tipo, aí eu falei, gente, isso é normal aqui? Ela começou a ficar roxa de novo, sabe? Aí a pediatra pegou e a gente chegou na conclusão, né? Tipo, ela deu a opção da Luna ir pra UTI, mais por questões de adaptação mesmo, pra ela ficar lá no oxigênio, pra ela poder ficar de boa 100%, entendeu? Porque senão dali ela ia lá pro nosso quarto, a gente ia ficar atazanado, tentando entender, sabe? Tipo, ia ficar bem preocupado. Então, aí a Luna passou 2 dias na UTI. Então, você imagina a nossa cabeça, tudo isso que aconteceu, essa montanha russa, que era pra ser parto normal, aí foi cesárea. Aí ela nasceu e daí ela acabou ficando roxa na mão do PK. Então, tipo assim, foi uma emoção, uma montanha russa de emoções naquele tempo ali. Depois ela foi pra UTI. Aí acabou que a gente só foi postar mesmo pra vocês 3 dias depois, porque a gente tava esperando deixar ela tudo 100%, né? Ficar tudo 100%. E daí ela acabou ficando na UTI 2 dias. Mas por questão de adaptação mesmo. E aí ela ficou 100%, graças a Deus. E aí a gente vê como que Deus é perfeito. Porque assim, na hora que a Tati tava lá no trabalho de parto, a Luna já tava acordando e tudo mais. Então, tipo assim, isso foi bom pra saúde dela, né? Com certeza. De ela nascer assim bem. Porque ela já nasceu grandona e a doutora explicou. Tanto o neném quando nasce muito pequeno, ou, né, de... Muito grande. Como é que se fala? Quando o neném nasce pequeno? Prematuro. Ou então quando nasce grande, ele, na maioria, às vezes ele vai pra... Como é que se fala? UTI, porque às vezes ele pode ter um problema ou outro de respiração e tudo mais. E no caso da Luna, não sei se tu explicou agora, era a questão da respiração, porque ela não tava conseguindo se acostumar ainda, porque o pulmão dela, acho que era grande, isso, né? E a respiração de bebê é curta. Então ela não tava conseguindo, tipo assim, respirar sozinha, por enquanto, porque era uma adaptação. Mas ia na nossa cabeça, né? Tipo assim, tá. Tomara, né, que seja isso mesmo. No dia seguinte, eles fizeram raio-x, na Luna não tinha nada. O maior medo era ser alguma coisa no coração, né? De ser alguma coisa do coração grande, alguma coisa do tipo. E era o nosso maior medo. E aí já era no sábado, dia seguinte, até o eco, né? Também, né? No sábado à noite, foi que a doutora foi lá no quarto e falou, olha, ela é 100% saudável, o coração tudo certo, não tem nada nela, é só questão mesmo de adaptação. Ela falou isso, eu fiquei, nossa, Kelly, mesmo assim eu não tava 100% aliviado, eu queria ver ela no quarto com a gente, né, óbvio. Sendo que até nisso Deus foi perfeito, por quê? A Tati teve 2 trabalhos de parto em um dia só, foi tipo o normal inteiro, só faltou cuspir a criança, não cuspiu. E... o parto de cesárea, ela teve... Então, tipo assim, ela tava destruída de cansaço. Eu, mentalmente, eu tava também destruído. E fisicamente, né? Porque eu tava muito cansado também. A gente tava destruído nós dois. Então, se ela fosse pro quarto com a gente, não sei, eu não ia conseguir dormir, tá ligado? Eu ia ficar destruído, não ia conseguir dormir. Porque, por ter visto ela ficando roxa, sabe? E então, eu anestesiada e a Tati também anestesiada. Então, até nisso, Deus foi bom. Porque deixou ela 2 dias lá descansando e tudo mais, ficando 100%. Noite de sexta pra sábado e sábado pra domingo. Pra no domingo ela vir 100% e a gente já ter descansado. De sexta pra sábado e sábado pra domingo. A gente tava também muito bem. Isso. Foi quando a gente recebeu ela no quarto, né? Sendo que nesse meio período aí que ela ficou na UTI, a gente ficou lá com ela, né? A gente podia ir lá a hora que a gente quisesse. Ela deu de mamar pra ela nesse tempo, sendo que ela só não podia sair da UTI, mas a gente sempre tava lá com ela na UTI. Sim. A gente só não... Tem até alguns vídeos que a gente fez, mas... Enfim. É isso, né? 25 minutos de vídeo agora. Mas a gente contou exatamente A gente contou tudo os detalhes, assim. Óbvio que tem talvez bem mais coisa pra contar, mas assim, de fato, o que aconteceu foi isso. Mas enfim, com todas essas montanhas-russas aí de emoções, foi o melhor e será sempre o melhor dia da minha vida. Gente, eu não tenho palavras, agora ela tá aí, 100%, agora ela tá menina. Aí a gente pegou um tempinho aqui pra poder gravar pra vocês, entendeu? Porque senão não dá tempo, que ela já acorda esfomeada pra poder mamar. Mas é isso, né? Tem mais alguma coisa? É isso, família. E a gente faz um próximo vídeo, vocês perguntando algumas curiosidades, lá pra gente no direct. Se você não tem nosso Instagram, tá aqui, PKAOficial, Tati Nunes Oficial. Tem o Instagram também da Luna. Nossa, a gente tem até uma coisa pra contar, tipo, pra vocês, tipo, que foi muito assim. Você pode fazer um relato também do que aconteceu depois dela em casa, tudo que aconteceu. Sim. O Instagram da Tati caiu, uma loucura. Nossa, isso aí eu preciso falar mesmo. Mas enfim, vai ser o próximo vídeo. Pode ser um próximo vídeo. A gente vai jogar no nosso Instagram lá, pra vocês fazerem algumas perguntas, pra gente trazer um vídeo aqui respondendo vocês. E é isso. Um beijo. Beijo. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, família. Tchau.